Beatriz, sobrinha da irmã Valda, tudo bem com você, Beatriz? Quantos anos você tem, Beatriz? Tá assistindo aí, né? Menina abençoada, glória a Deus. Umas crianças aí que tá dormindo cedo e outras estão firme e forte orando. Tá valendo. E a sua sobrinha tem quanto? Beatriz, quantos anos você tem? Escreve aí, Beatriz, para nós. Então eu vou ler aqui enquanto isso, João 14, versículo 25 e 26. Muito bem, irmã Terezinha. Está escrito assim. Jesus disse: tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Amém? O Espírito Santo que o Pai vai enviar no nome de Cristo, de Jesus Cristo, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Então veja bem, a Bíblia fala do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. São três em um, são três pessoas agindo de uma forma muito íntima, muito ligada, não são separados. Amém? E o que acontece? Na criação do mundo, Deus, quando dizia haja, havia alguém que fazia, que realizava. Esse alguém era o Verbo vivo. Pela Escritura Sagrada a gente entende, né? Principalmente no capítulo 1 do Evangelho de João, que quem era o Verbo vivo era Jesus Cristo. Era não, é. Tá certo? Jesus é o Verbo vivo. E aí o Verbo vivo se fez carne. Quem se fez carne? Jesus. O Verbo se fez carne, habitou em nós. Enquanto ele estava em carne, Jesus estava em carne, ele disse, eu vou para o meu Pai. Mas vocês não vão ficar sozinhos. O Espírito Santo vai estar com vocês e vai ensinar tudo para vocês. Amém? Ensinar o quê? O Espírito Santo ensina a adorar a Deus, o que convém dizer na hora da oração. O Espírito Santo, ele nos conduz a tomar o passo certo, na direção certa. Tá entendendo? Quando é para ir, a gente vai. Quando é para ficar, a gente fica. A gente não fica desorientado quando nós estamos com a graça de Deus, com o Espírito Santo. E aí eu quero ler aqui uma pregação escrita que tem aqui na minha Bíblia. Está escrito assim, Daqui a pouco eu já vou anotar os pedidos de oração, tá bom? Tô vendo que a irmã Valdeci colocou. A gente vai estar colocando aí. Escrevendo os pedidos. Então, a pregação escrita aqui está dizendo o seguinte. O Antigo Testamento, vemos Deus falando com Abraão, com Moisés, os profetas e tantos outros. Depois, quando Jesus veio ao mundo, muitas pessoas ouviram a sua voz claramente. Ele proclamou sua mensagem e ensino tanto a grupos pequenos como a multidões. Jesus não dispensava ninguém, não. Ele falava para quem estava ali interessado a ouvir. Muitas pessoas que viveram nos tempos bíblicos podiam dizer que tinham ouvido a voz de Deus e tiveram suas vidas transformadas. Paulo, por exemplo, ouviu a voz do Senhor e decidiu seguir Jesus ao invés de continuar perseguindo os discípulos. Isso se encontra em Atos 9, capítulo 3. Atos 9, versículo 3. E hoje, Deus continua falando? É uma pergunta, né? Deus continua falando hoje? Apesar de algumas pessoas pensarem que ele está calado, Deus ainda fala. E de modo bem pessoal. A questão é que nem sempre queremos ouvir o que ele diz. Como que Deus fala, irmão? Deus fala num louvor, num hino. Deus fala na pregação.
Deus fala em sonho, Deus fala em visão, Deus ainda envia anjos para falar conosco. Tá entendendo? Deus fala, um pensamento vem na tua cabeça, uma reação que você tem, é o mover de Deus. Deus, o Espírito Santo, trabalha de muitas formas. Só que nós precisamos fazer o que a gente vai fazer daqui a pouco. Estar em oração para perceber o agir de Deus. Tá certo? Agora Deus fala principalmente por meio do Espírito Santo, anunciado por Jesus no texto que a gente leu de João 14, 25 e 26. O Espírito Santo é dado a todos que seguem a Cristo e vivem neles. Desta forma, pode ser ouvido a qualquer momento. Nem sempre ele fala de modo audível, pois podemos ser orientados e ensinados por meio da leitura. Ao ler a Bíblia, Deus também fala. Um texto bíblico fala comigo de uma forma, contigo de outra forma, com 1000 pessoas de maneiras diferentes. O texto bíblico é vivo, certo? Nem sempre ele fala de modo audível. Podemos ser orientados e ensinados por meio da leitura bíblica. Conversas com outros irmãos, ó, aqui, ó. Nessa hora aqui Deus pode falar com alguém, né? Estudos bíblicos, pregações. Interessante que Cristo chamou o Espírito Santo de conselheiro, o que me faz lembrar que devo buscar sua ajuda ao tomar decisões ou quando tiver dúvida. Então, quando você estiver numa situação difícil, você peça o Espírito Santo para conduzir você e ele vai te ajudar em decisões até simples. Amém? Eu vou contar o que aconteceu comigo esses dias aqui. O plano inicial da minha casa era os quartos todos serem aqui em cima e embaixo ser só cozinha e sala. Mas a gente, né, vai ficando velho, minha mãe já tem uma dificuldade de subir escada, a gente teve que replanejar a casa para fazer um quarto lá embaixo. Nessa de fazer um quarto lá embaixo, aonde ia fazer o quarto? Ia fazer o quarto onde era a cozinha ou ia fazer o quarto onde era a sala? Aquela dúvida, né? Eu orei e falei, Deus, eu não queria construir uma coisa para eu me arrepender depois, Pai, me ajuda. Uma construção do terreno, assim, pegar que nem a gente fez, um monte de coisa a gente construiu, já me arrependi. Escolhi janela pequena, devia ter escolhido grande, fiquei chateado. Coloquei a porta num lugar, deveria ter colocado em outro. Já quebrei muita cara, Deus, eu orando. Quebrei muita cara aqui nessa casa, não deixa eu perder tempo e nem gastar dinheiro à toa mais não, Senhor. Aí eu falei, minha ideia vai ser assim, eu vou fazer o quarto da minha mãe na sala, o quarto da minha mãe na cozinha. Aí, dormi. Quando eu acordei no outro dia, minha mãe, meu pai, minha irmã falou, olha, por que não faz a cozinha ser a sala? O projeto mudou todinho. A cozinha vai ser a sala, que antes ia ser o quarto, no lugar da cozinha. E aonde a sala faz cozinha e o quarto da mãe faz do lado da cozinha. Aí eu falei, amém. Eu orei a Deus, Deus permitiu, então vai. Quando terminou, irmão, que coisa maravilhosa. A casa ficou clara, espaçosa, né? Fiquei alegre, fiquei feliz. Então, quer dizer, uma coisa tão simples, eu pedi a ajuda de Deus, Deus mudou o projeto todo. Se não tivesse feito a oração e seguisse o plano original, hoje eu ia estar chateado. Porque eu ia estar com uma parede no lugar errado, a casa ia estar escura, abafada. Tá entendendo? Então, quando a gente ora, Deus ele age. Ele age nos ensinando de maneira linda, maravilhosa. E o Espírito Santo ele faz isso. Ele acompanha a gente. Ele trabalha. Só percebe o trabalhar de Deus quem faz isso que eu acabei de citar aqui. Quem ora. Né, na hora de tomar as decisões. Não há como negar que Deus ainda fala conosco. Mas você tem escutado a voz de Deus? Tem parado para ouvir seu conselho ou leva a vida à sua maneira? A melhor forma de ouvi-lo é quando estamos dispostos a obedecer ao que ele mandar. Precisamos ser bons ouvintes, é verdade, mas não apenas ouvintes. Temos que ser também praticantes. Aí tem um versículo em destaque aqui, ó, Tiago 1, 22.
Não se engane, não seja apenas ouvinte dessa mensagem, mas a ponham em prática. Isso está em Tiago 1:22. Não se engane, não seja apenas ouvinte da mensagem, mas a coloquem em prática. Aleluia. Né? Então, por exemplo, se lermos a Bíblia como um livro comum, fica mais difícil entender o que Deus quer nos dizer. Mas se estivermos dispostos a aprender mais sobre Deus e permitirmos que Ele transforme nossas vidas, com certeza ouviremos a sua voz. Pare, escute, obedeça, ande para a frente e confira. Ande de novo, pare. Deus sempre terá o que dizer. Amém? Então esta foi a mensagem aqui para a gente se inspirar, para a gente meditar, para a gente crescer. A Isabelzinha, né? Que ela falou a idade dela aí, que eu esqueci, ela é pré-adolescente. Ó, Bel, eu tenho para dizer para você e para todos os irmãos e irmãs que, ouvindo essas palavras aqui, você só está se fortalecendo. Você está construindo a sua casa na rocha, né? Nada vai abalar a tua fé. Por quê? Porque você está perante a presença do Todo-Poderoso. Amém? Vou pegar o caderno aqui e nós vamos começar a anotar os pedidos de oração, porque falta só 10 minutos. Vamos lá, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Desde o começo. Os irmãos que estão no Facebook, vocês me ajudariam muito se vocês viessem para o YouTube, que o YouTube abre uma tela bem grandona aqui para mim.